Albert Einstein teve como sua última busca uma teoria que unificasse as forças do eletromagnetismo, gravidade, força nuclear forte e força nuclear fraca em uma só teoria. Essa teoria basicamente explicaria como todo o universo funciona, e por isso ela seria a teoria de tudo. Infelizmente, Einstein não conseguiu terminar esse projeto em vida, mas a ideia de construir uma teoria de tudo permaneceu na física. E hoje nós temos uma candidata à teoria de tudo, a teoria das cordas. E para você entender a teoria das cordas, vamos começar pela parte principal. As cordas. A matéria, que é tudo que ocupa espaço e tem massa, é feita de moléculas, e as moléculas são estruturas compostas por átomos. O átomo é a menor parte da matéria, que não pode ser dividido. Ou pelo menos era esse o conceito até o final do século XIX, que foi quando foram descobertas as primeiras partículas subatômicas, o núcleo do átomo e os elétrons. Dentro do núcleo existem os prótons e os nêutrons, e dentro dos nêutrons existem os quarks. E finalmente, saindo da física moderna e entrando na teoria das cordas, dentro dos quarks existem as cordas. As cordas seriam filamentos de energia que vibram em uma frequência específica. A maneira que as cordas vibram é o que determina que tipo de partícula fundamental ela será. Um fóton? Um elétron? Um neutrino? A diferença entre essas partículas estaria no comportamento das suas cordas. Mas por que as cordas vibram em diferentes frequências? Por causa das nossas dimensões espaciais. Nesse exemplo eu vou tocar esse instrumento de corda nas 3 dimensões espaciais que a gente conhece. Cima, baixo, direita, esquerda, frente, trás. E assim como a manipulação das cordas da minha guitarra nas dimensões espaciais que nós conhecemos faz com que soem diferentes frequências, na teoria das cordas isso também seria válido, com o adicional de que, de acordo com a matemática da teoria das cordas, existiriam 7 outras dimensões espaciais extras, totalizando 11 dimensões no nosso universo, sendo 10 espaciais e 1 temporal. Segundo a teoria das cordas, o formato dessas dimensões que definiria as leis da física do nosso universo. Mas com isso surge a seguinte questão: qual o formato das dimensões adicionais? Como nós não temos acesso a elas, a maneira que os físicos tentaram descrevê-las foi através da matemática. Mas eles tomaram um banho de água fria quando chegaram aos resultados. 10 elevado a 500 possíveis formatos de dimensões. E caso você não lembre como notação científica funciona, 10 elevado a 500 é igual ao número 1 seguido de 500 zeros. Esse é o número de possibilidades, e é gigantesco demais para uma teoria que deveria ser simples. Então, antes de seguirmos adiante, nós temos que dar um passo para trás e olhar para o passado do universo, o Big Bang. Sabemos que o Big Bang foi a grande expansão que fez ele sair do ponto concentrado que ele estava para o tamanho do universo. Mas qual foi a força que gerou toda aquela expansão no início do Big Bang? Os primeiros momentos do Big Bang teriam obedecido a uma força fundamental, um tipo de gravidade reversa. Essa gravidade repulsiva que esteve no Big Bang recebeu o nome de inflação. A inflação foi uma força protagonista no Big Bang, mas logo ela cessou por fenômenos quânticos. Mas mais tarde, depois que a teoria da inflação foi definida, 2 físicos russos encontraram que a matemática da teoria da inflação revelava um fato que até então não fazia sentido. A inflação nunca realmente termina. Mas eu mesmo disse ainda há pouco que a inflação do Big Bang já terminou, certo? E aí? Terminou ou não terminou? A resposta é um pouco mais complicada do que um simples sim ou não. A inflação do nosso universo observável acabou, mas em algum outro lugar do espaço, além das fronteiras do nosso universo observável, ela continua. Essa é a teoria da inflação eterna. De acordo com ela, a todo momento estão acontecendo novos Big Bangs, gerando novos universos a todo instante. E essa é a teoria do multiverso. Tá, mas o que a teoria do multiverso tem a ver com a teoria das cordas? Tudo. Uma vez que nós temos aquele número de 10 elevado a 500 formas dimensionais diferentes, parece inacreditável pensar que o nosso universo tem as dimensões certas para permitir a vida como conhecemos. Mas se o nosso universo é somente um em uma quantidade praticamente infinita de universos, tudo não passa de uma incrível e absurda coincidência, mas que ia acontecer de qualquer maneira. E agora finalmente entramos na parte mais interessante: viagens intermultiversais e viagens no tempo. Com um número praticamente infinito de universos, é possível considerar a existência de universos com exatamente as mesmas características do nosso, só que com 1 segundo de atraso, 1 minuto de atraso, 1 hora de atraso, 1 dia de atraso,
um mês de atraso, um ano de atraso ou até milênios de atraso. Então viajar para esse universo paralelo que está com um atraso seria como viajar no tempo. E você pode alterar o quanto quiser lá sem paradoxos. E obviamente teria uma versão de você lá. Poderiam existir multiversos que você fez coisas diferentes na sua vida. Mas obviamente nem tudo seria as mil maravilhas em uma viagem como essa. Caso você não pudesse escolher para qual multiverso você iria, as chances de você ir parar em um universo em que as leis da física são diferentes do nosso por causa do formato das dimensões são gigantescas. E o seu corpo e a sua nave que você estaria usando para viajar para outro universo serem expostos a outras leis da física provavelmente iria te matar. E eu consigo imaginar vários filmes de ficção científica que poderiam usar o plot como a teoria das cordas. Seria um roteiro muito bom de ver. E aí, gostou de ouvir um pouco mais sobre a teoria das cordas e o multiverso e a viagem no tempo? Lembrando que a teoria das cordas realmente é só uma teoria e a gente não tem evidências de que ela é real. Mas é sempre muito interessante refletir nesse tipo de cenário, porque talvez essa teoria esteja certa. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, pois assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar mais. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, pois aqui tem mais vídeos como esse, como a minha playlist de física. E se você tem alguma dúvida sobre a vida, verdade e o universo, deixa lá nos comentários que eu vou tentar responder em vídeo. E até o próximo. Falou!